Miguel apertou o gatilho do revólver antigo que encontrou no sótão da casa dos avós, o som ecoando como um trovão na noite silenciosa de Lisboa, mas em vez de uma bala, saiu apenas um clique vazio, deixando-o caído no chão, tremendo de desespero. Naquela fração de segundo, ele percebeu que sua vida havia mudado para sempre, pois o barulho acordou toda a família, revelando não só sua tentativa falha de suicídio, mas também o segredo que ele guardava há anos, sua atração por homens. O pai, um homem rígido e tradicional, irrompeu no quarto com olhos flamejantes, e o que se seguiu foi uma explosão de acusações que abalaria as fundações de sua existência. Miguel sempre soube que era diferente. Crescido em uma família conservadora no bairro de Alfama, em Lisboa, ele via os pais frequentarem a igreja todos os domingos, rezando pela salvação da alma e pela manutenção das tradições portuguesas. Seu pai, António, era um pescador aposentado que valorizava a masculinidade acima de tudo, contando histórias de sua juventude cheia de conquistas esportivas e namoradas. A mãe, Maria, uma dona de casa devota, sonhava com netos e uma linhagem contínua. Miguel, o filho único, carregava o peso de ser o herdeiro dessas expectativas. Desde adolescente, ele sentia uma atração inexplicável por seus colegas de escola, mas a sociedade portuguesa, ainda marcada por resquícios do catolicismo conservador, o forçava a reprimir esses sentimentos. Ele se convencia de que era apenas uma fase, algo que passaria com o tempo. Tudo mudou quando conheceu João na universidade. João era um estudante de arquitetura, vindo de uma família mais liberal de Porto, com cabelos castanhos ondulados e olhos verdes que pareciam penetrar na alma de quem olhasse. Eles se tornaram amigos inseparáveis durante as aulas de desenho técnico, compartilhando risadas sobre professores excêntricos e noites estudando até o amanhecer. Miguel admirava a confiança de João, sua maneira despretensiosa de lidar com o mundo. Aos poucos, o que começou como uma amizade fraterna evoluiu para algo mais profundo. Uma noite, após uma festa universitária, eles se beijaram impulsivamente no terraço de um prédio antigo, sob as luzes da cidade. Foi o primeiro momento em que Miguel se sentiu vivo de verdade, mas também o início de seu tormento interno. O conflito interno de Miguel era avassalador. Ele lutava contra a culpa católica enraizada em sua educação, questionando se estava traindo Deus, sua família e até si mesmo. Porque ele se perguntava nas noites insones, olhando para o teto rachado de seu quarto. João, por outro lado, era mais resolvido. Ele havia saído do armário para sua família anos antes, enfrentando rejeição inicial, mas eventualmente ganhando aceitação. A vida é curta, Miguel. Não podemos viver mentindo para nós mesmos, ele dizia, tentando convencer o amigo a assumir sua identidade. Mas Miguel temia as consequências. Em Portugal, embora as leis fossem progressistas, com o casamento gay legalizado desde 2010, a sociedade ainda carregava preconceitos, especialmente em comunidades tradicionais como a sua. A pressão familiar aumentava. Seus pais o pressionavam para namorar Sofia, a filha de um vizinho, uma jovem bonita e recatada que frequentava a mesma igreja. Ela seria perfeita para você, filho. É hora de pensar no futuro, dizia a mãe, com um sorriso esperançoso. Miguel aceitava sair com ela ocasionalmente, mas cada encontro era uma tortura, uma performance de heterossexualidade que o deixava exausto. Ele mentia para si mesmo, dizendo que poderia mudar, que poderia se casar e ter filhos para agradar a todos. Mas os momentos com João eram como um oásis em um deserto de mentiras. Eles se encontravam em segredo, em parques afastados ou no apartamento de João, onde podiam ser eles mesmos por algumas horas. Um dia, a tensão explodiu. Durante um jantar familiar, o pai de Miguel comentou sobre uma notícia no jornal, um político conservador defendendo a proibição de paradas gay em Lisboa. Essas aberrações não pertencem à nossa cultura portuguesa. Deus nos livre de tal pecado, esbravejou António, batendo na mesa. Miguel sentiu um nó na garganta, mas permaneceu calado, como sempre. Mais tarde, ao contar para João, ele desabafou: eu não aguento mais isso. Sinto que estou me afogando. João o abraçou, prometendo apoio incondicional. Vamos enfrentar isso juntos. Eu te amo, Miguel. Essas palavras foram como um bálsamo, mas também um catalisador para o caos que viria. A primeira traição veio de forma sutil. Miguel, pressionado pela mãe, concordou em um noivado fictício com Sofia para acalmar as suspeitas da família. Ele justificava para si mesmo que era temporário, apenas para ganhar tempo. Mas quando contou para João, o amigo reagiu com fúria. Você está me traindo, Miguel? Como pode fazer isso conosco? A discussão escalou para uma briga feia, com palavras duras trocadas. João saiu batendo a porta, deixando Miguel sozinho com sua culpa. Naquela noite, ele chorou pela primeira vez em anos, questionando se valia a pena sacrificar sua felicidade pela aprovação familiar. Dias depois, a reconciliação veio, mas com cicatrizes. João perdoou, mas exigiu compromisso. Ou você assume quem é,
ou isso acaba aqui. Miguel prometeu tentar, mas o medo paralisava. Ele começou a frequentar grupos de apoio online para jovens LGBT em Portugal, lendo histórias de outros que enfrentaram rejeição familiar. Algumas terminavam em reconciliação, outras em ruptura permanente. Isso o deixava ainda mais confuso. E se minha família me deserdar? E se eu perder tudo? Pensava ele. O ponto de virada veio durante um fim de semana em Sintra. João convidou Miguel para uma escapada romântica, alugando uma pequena casa nas montanhas. Lá, longe da pressão de Lisboa, eles puderam ser livres. Caminharam por trilhas antigas, visitaram castelos medievais e compartilharam sonhos de um futuro juntos. Imagine nós dois vivendo abertamente, sem medo, disse João, beijando sob um pôr do sol dourado. Miguel sentiu uma paz momentânea, mas ao voltar para casa, a realidade o acertou como um soco. Sua mãe havia descoberto mensagens no celular dele, trocadas com João. O que é isso, filho? Quem é esse homem? Perguntou ela, com lágrimas nos olhos. A confrontação foi inevitável. Miguel negou no início, mas a mãe insistiu. Eu sei o que vi. Isso é pecado, Miguel. Você precisa de ajuda. Ele explodiu, revelando tudo. Eu amo João, mãe. Sou gay. As palavras saíram como um vulcão, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria chorou, chamando o pai. Antônio reagiu com raiva. Você não é meu filho. Saia daqui. Miguel pegou suas coisas e fugiu para o apartamento de João, mas o dano estava feito. Sua família o rejeitou, e ele se sentiu perdido no mundo. Refugiado no pequeno apartamento de João em Bairro Alto, Miguel passou dias em um estado de torpor emocional. O amigo o acolhia com paciência, cozinhando pratos simples como bacalhau à Brás e oferecendo ombros para chorar. Vamos superar isso juntos, repetia João, mas Miguel questionava se valia a pena. Ele havia perdido sua família, sua âncora na vida. Ligava para a mãe diariamente, mas ela atendia com voz fria. Seu pai não quer falar com você. Pense no que fez. Cada rejeição era como uma facada, aprofundando sua dúvida interna. Talvez eu deva voltar e pedir perdão. Fingir que nada aconteceu, confidenciou a João uma noite. João, no entanto, via as coisas de forma diferente. Como alguém que já havia passado pela saída do armário, ele entendia o processo doloroso, mas insistia na autenticidade. Você não pode viver uma mentira para sempre, Miguel. Isso te destruiria por dentro. Eles discutiam longamente sobre os direitos LGBT em Portugal, mencionando avanços como a adoção por casais do mesmo sexo, aprovada em 2016. Nosso país está mudando. Sua família pode mudar também, argumentava ele. Mas Miguel via o lado sombrio, relatos de discriminação no trabalho, violência nas ruas e o estigma persistente em áreas rurais. Ele se sentia dividido entre o amor por João e o dever filial. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progressismo urbano e conservadorismo tradicional, ampliava o conflito. Em Lisboa, eles podiam andar de mãos dadas em certos bairros sem medo, mas em Alfama, olhares reprovadores os seguiam. Miguel começou a trabalhar como barista em um café moderno no Chiado, onde colegas gays o apoiavam, compartilhando histórias semelhantes. Uma delas, Pedro, um homem de 30 anos, contou como perdeu o emprego anterior por causa de preconceito. Mas eu não me arrependo de ser quem sou, disse ele, inspirando Miguel a perseverar. Porém, a traição veio de onde menos esperava. Sofia, a ex-noiva, descobriu a verdade através de fofocas familiares e confrontou Miguel no café. Você me usou como disfarce. Como pôde, gritou ela, atraindo olhares curiosos. Miguel se desculpou, explicando sua confusão interna, mas Sofia, ferida, prometeu vingança. Dias depois, ela espalhou rumores na comunidade, pintando Miguel como um mentiroso manipulador. O pai de Miguel, ao saber, cortou qualquer possibilidade de reconciliação. Você envergonhou nossa família, disse em uma mensagem seca. João tentava consolar, mas sua própria paciência começava a se esgotar. Ele tinha uma carreira promissora como arquiteto, com projetos em andamento, e o drama de Miguel o distraía. Eu te amo, mas você precisa decidir o que quer, disse em uma discussão acalorada. Miguel, sentindo-se pressionado de todos os lados, cometeu um erro, ligou para Sofia pedindo perdão, propondo um encontro para explicar. João descobriu e interpretou como traição. Você ainda a quer? Ou é só covardia, acusou. A briga escalou, com Miguel saindo do apartamento em fúria. Sozinho nas ruas de Lisboa, Miguel vagou pela noite, refletindo sobre suas escolhas. Ele se lembrou de sua infância, brincando nas praias da Costa da Caparica com o pai, aprendendo a pescar. Aquelas memórias contrastavam com sua realidade atual.
Eu troquei tudo por amor, mas será que valeu? Questionava-se. Encontrou refúgio em um bar gay no Príncipe Real, onde conheceu outros homens em situações semelhantes. Um deles, um professor chamado Luís, compartilhou: a aceitação vem de dentro primeiro. Sua família pode voltar, mas você não pode se perder. De volta ao apartamento, Miguel e João se reconciliaram novamente, mas com reservas. Prometa que não vai me abandonar, pediu Miguel. João assentiu, mas internamente duvidava. O relacionamento deles, outrora puro e inocente, agora carregava o peso de desconfianças. Miguel começou terapia, recomendada por um grupo de apoio LGBT em Lisboa. As sessões o ajudavam a explorar seus conflitos internos, questionando valores morais impostos pela sociedade. É errado amar alguém do mesmo sexo? Ou o erro é negar quem sou? Discutia com o terapeuta. Enquanto isso, a família de Miguel lidava com seu próprio caos. Maria, dividida entre o amor pelo filho e a lealdade ao marido, rezava na igreja de São Vicente de Fora, pedindo orientação. António, por sua vez, enfrentava comentários dos vizinhos, sentindo-se humilhado. Em um momento de fraqueza, ele pesquisou sobre a homossexualidade online, lendo artigos que desafiavam suas crenças. Talvez eu esteja errado, pensou pela primeira vez, mas o orgulho o impedia de admitir. O clímax se aproximava quando João recebeu uma oferta de emprego em Berlim. É uma oportunidade incrível, mas não vou sem você, disse a Miguel. Isso forçou uma decisão: migrar para um lugar mais acolhedor ou ficar e lutar pela família. Miguel hesitava, temendo o desconhecido. E se eu perder você também? Perguntou. João respondeu: o risco é parte da vida. Mas ficar preso ao passado te destruirá. Em uma tentativa de reconciliação, Miguel escreveu uma carta para os pais, explicando seus sentimentos com honestidade crua. Eu não escolhi ser assim, mas escolho ser feliz. Enviou-a pelo correio, esperando um milagre. Dias depois, Maria ligou: eu li sua carta. Vamos conversar. O coração de Miguel acelerou, mas o pai ainda resistia. A reunião familiar foi tensa, com acusações voando. Você nos traiu, gritou António. Miguel rebateu: eu traí a mim mesmo por anos para agradá-los. A reunião familiar ocorreu em um café neutro no Rossio, no centro de Lisboa. Miguel sentou-se à mesa com os pais, o ar carregado de tensão. Maria, com olhos vermelhos de choro, iniciou: filho, eu te amo, mas isso é difícil para nós. António permaneceu calado, braços cruzados, exalando hostilidade. Miguel explicou sua jornada, desde a repressão inicial até o amor por João. Não é uma escolha, pai. É quem eu sou. Pela primeira vez, António ouviu-se a interromper, mas sua resposta foi cortante: em nossa família, homens são homens. Isso é uma vergonha. Miguel saiu dali abalado, mas com uma semente de esperança plantada pela mãe. João, ao saber, incentivou: dê tempo a eles. Mudança não acontece da noite para o dia. Mas o relacionamento deles sofria. Miguel, obcecado pela família, negligenciava João, cancelando planos para tentar contatos. João sentia-se secundário: eu sou seu parceiro, não uma distração. Uma noite, após uma discussão, João saiu sozinho, encontrando amigos em um bar. Lá, flertou inocentemente com um homem, mas rumores chegaram a Miguel através de um conhecido em comum. A desconfiança explodiu: você me traiu enquanto eu lutava pela minha família. A acusação levou a uma separação temporária. Miguel voltou para a casa dos pais, aceitando condições: terapia, corretiva e distância de João. Maria via isso como salvação, mas Miguel sabia que era uma prisão. Nas sessões com um terapeuta conservador, ele ouvia discursos sobre cura da homossexualidade, baseados em crenças religiosas. Isso o atormentava, revivendo dúvidas morais. E se eles estiverem certos? E se eu puder mudar, pensava, mas no fundo sabia que era impossível. Enquanto isso, João mergulhava no trabalho, projetando edifícios sustentáveis em Lisboa. Ele sentia falta de Miguel, mas orgulho o impedia de ligar primeiro. Encontrou consolo em um grupo de amigos LGBT, participando de eventos como o Real Pride. Lá, viu casais felizes vivendo abertamente, invejando sua liberdade. Miguel precisa acordar, confidenciou a um amigo. A sociedade portuguesa entrava no debate interno de Miguel. Ele lia notícias sobre avanços, como a proibição de terapias de conversão em 2023, mas também via protestos conservadores contra a educação inclusiva nas escolas. Isso o fazia questionar: meu amor é válido, ou sou uma aberração? Uma visita surpresa de Sofia complicou tudo. Ela apareceu na casa dos pais, fingindo preocupação, mas na verdade plantando sementes de dúvida: João não é fiel, Miguel. Eu ouvi coisas.
Inspirado por um documentário sobre ativistas LGBT em Portugal, Miguel decidiu confrontar a verdade. Ligou para João: eu errei. Vamos tentar de novo. A reconciliação foi apaixonada, mas frágil. Eles planejaram uma viagem para o Algarve, para recomeçar. Nas praias douradas de Faro, eles discutiram o futuro, sonhando com casamento. Mas uma ligação da mãe interrompeu: seu pai teve um infarto. Venha para casa. Correndo para o hospital em Lisboa, Miguel encontrou a família unida na adversidade. António, fraco na cama, olhou para o filho: eu pensei em você. Talvez eu tenha sido duro demais. Foi o primeiro vislumbre de aceitação. Miguel chorou, segurando a mão do pai. João esperava do lado de fora, respeitando o espaço familiar. Mas o momento foi efêmero. Ao se recuperar, António recuou: não mudei de ideia. Mas você é meu filho. O conflito escalou quando Miguel apresentou João à família em uma tentativa ousada. Ele é parte de mim, declarou. A reação foi mista. Maria tentou ser educada, mas António explodiu: fora daqui. João saiu magoado, questionando o relacionamento: quanto mais vamos aguentar? Miguel, dividido, escolheu ficar com a família naquela noite, traindo João novamente. Dias depois, a traição final veio. Pressionado pelo pai, Miguel concordou em um arranjo com Sofia, apenas para aparências. Quando João descobriu: foi o fim, você escolheu eles em vez de nós. Adeus. Miguel ficou devastado, percebendo o preço de suas indecisões. Sozinho novamente, Miguel afundou em depressão. Ele vagava pelas ruas de Belém, olhando os pastéis de nata que outrora compartilhava com João, agora símbolos de perda. O trabalho no café se tornava mecânico, e as noites eram preenchidas com arrependimento. Eu sacrifiquei tudo pela família, mas perdi o amor da minha vida, lamentava. Ligava para João repetidamente, mas as chamadas iam para voicemail. Em desespero, escreveu uma carta: perdoe minha covardia. Eu te amo mais que tudo. A família notava sua deterioração. Maria, preocupada, confrontou António: nosso filho está sofrendo. Precisamos aceitar. Pela primeira vez, o pai vacilou, recordando sua própria juventude reprimida, um segredo que nunca compartilhou, uma atração passageira por um amigo, sufocada pelo dever. Talvez eu projetei meu medo nele, admitiu em particular. Miguel buscou ajuda em um centro LGBT em Lisboa, participando de workshops sobre autoaceitação. Lá, ouviu histórias de reconciliação familiar, inspirando-o a persistir. Ele começou a advogar por direitos gays, escrevendo artigos anónimos para blogs locais, criticando o preconceito enraizado na cultura portuguesa. Isso o empoderava, mas também os punha a críticas online, com comentários homofóbicos o atacando. João, em Berlim para uma conferência de arquitetura, tentava seguir em frente. Ele conheceu outros homens, mas nenhum comparável a Miguel. Uma noite, lendo a carta, chorou, porque ele não lutou por nós. Decidiu voltar a Lisboa, confrontando Miguel no café. Você me machucou demais, disse. Miguel implorou: eu mudei. Escolho você agora. Eles se abraçaram, mas a confiança estava abalada. A família interveio. António, após uma conversa com um padre progressista, chamou Miguel: vamos tentar entender. A reunião incluiu João, uma novidade tensa. Discussões sobre moralidade, religião e sociedade fluíram. Deus ama todos, argumentou Maria. António relutou, mas cedeu: não aprovo, mas não quero perder meu filho. O relacionamento de Miguel e João renasceu, mas com cicatrizes. Eles se mudaram juntos para um apartamento em Cascais, longe da família, construindo uma vida própria. Miguel enfrentava olhares preconceituosos no trabalho, mas se afirmava. Uma promoção veio, recompensando sua resiliência. Porém, a paz foi interrompida por uma traição externa. Sofia, ainda ressentida, vazou fotos antigas de Miguel e João para a comunidade. Rumores se espalharam, levando a assédio. António, ao saber, defendeu o filho publicamente pela primeira vez: deixem minha família em paz. Isso marcou uma virada, fortalecendo laços. Miguel e João planejaram um compromisso simbólico, uma cerimônia privada na praia. Apesar de tudo, escolhemos o amor, toastaram. Mas dúvidas persistiam: e se a sociedade nunca mudar? Com o tempo, a família se adaptou. Maria visitava o casal, trazendo doces tradicionais, aprendendo a aceitar. António, aos poucos, participava de jantares, conversando sobre futebol para evitar tópicos sensíveis. Miguel sentia uma vitória amarga: paguei caro por isso. João, otimista, via progresso: Portugal está evoluindo, e nós com ele. Mas o passado assombrava.
Miguel sonhava com a tentativa de suicídio, acordando suado. Terapia ajudava, mas as feridas emocionais demoravam a cicatrizar. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, publicado anonimamente, inspirando outros jovens gays em comunidades conservadoras. O clímax final veio em uma parada gay em Lisboa. Miguel e João marcharam juntos, com a família assistindo de longe. António, tocado pela multidão alegre, aproximou-se. Estou orgulhoso de você, filho. Lágrimas fluíram, selando a reconciliação. Anos depois, casados legalmente, eles adotaram uma criança, desafiando normas. A sociedade ainda julgava, mas eles perseveravam. Miguel refletia: o amor exige sacrifícios, mas vale cada dor. Será que trair a si mesmo pela aprovação alheia é o maior erro, ou a verdadeira traição é negar o amor verdadeiro?